Muito bem. Passaria a palavra para o José Eduardo Agualusa, enfim, nascido em Angola. A África é um continente, na verdade, muito instável e muito palco, um palco ao longo da história também de várias revoluções. Já valeu a pena saber que Cafofo tem uma origem, tem um significado em Angola, que não estamos aqui a dizer, porque senão posso ser atacado politicamente, é só por esse motivo. Mas diga uma coisa, acha que uma revolução política deve ser obrigatoriamente precedida de uma revolução cultural? Deixe-me só antes disso mas porque a gente foge? O Ricardo estou... Não, mas você autorizou porque disse que a gente podia intervir, então eu vou intervir fazer. Não, eu só queria dizer que não há nada mais subversivo do que o riso. O Eça de Queiroz costumava dizer que não, para derrubar uma instituição bastava passar em torno dela 3 ou 4 gargalhadas. E é muito isso. As ditaduras têm um grande medo do riso, têm um grande medo dos humoristas. E eu creio mesmo que se pode medir a qualidade de uma democracia pela acutilância dos seus humoristas. Por exemplo, dificilmente encontramos num regime não democrático caricaturistas. É muito difícil, você não encontra caricaturistas no regime não democrático. Mesmo em Angola não há caricaturas do José Eduardo Santos, por exemplo. Não existem, não há jornais, nenhum jornal, nunca em 34 anos de poder do José Eduardo, ousou publicar uma caricatura do presidente. Um jornal publicou uma vez uma fotografia, uma brincadeira, uma fotomontagem, que deu um enorme escândalo. Então, para dizer que realmente nada mete tanto medo a um ditador quanto o riso. Portanto, o riso é realmente muito importante. Depois, vou já responder a sua questão, mas também queria só dizer em relação a esta, eu também fiquei um pouco assustado em relação a este título da conferência, do nosso encontro, e eu gosto muito do livro Desassossego, mas não me lembrava, de facto, desta frase, e fui procurar o contexto dela. E é muito interessante, porque o que o Bernardo Soares, o Fernando Pessoa diz, ele começa por dizer, dói-me na inteligência que alguém julgue que altera alguma coisa agitando-se. E logo a seguir diz uma frase com a qual eu concordo tanto, que inclusive pensei que tivesse sido eu a criá-la. É uma frase que eu digo muito, que o Ricardo certamente concordará, que é a violência foi sempre uma forma de estupidez. E depois a seguir fala, e aí sim, na revolução interior, ou seja, ele acha que antes de fazer uma revolução, as pessoas devem praticar a sua própria revolução interior. E finalmente, isto é a parte mais engraçada, ele atira-se aos reformistas, aos reformadores. E diz, o que eu odeio verdadeiramente é o reformador. Um reformador é um homem que vê os males superficiais do mundo e se propõe curá-los aprofundando os fundamentais. O que é muito, muito curioso, inclusive com a situação hoje de Portugal, né? Uma frase muito atual. Enfim, depois, para responder à sua questão, sim, o melhor exemplo que nós temos é mesmo o exemplo angolano, né? Quando me dizem, quando se fala do livro e da importância do livro e da importância da poesia, eu gosto sempre de lembrar que no caso angolano a revolução que desencadeou a independência foi preparada, foi antecedida, foi preparada por um movimento cultural e por um movimento poético. Então começou na poesia. E como a revolução em Portugal tem a sua origem nesta insurgência africana, nesta revolta africana, podemos então dizer que a revolução começou pela poesia. No princípio de tudo é a poesia. No princípio de tudo está a poesia. Muito bem. Penso que concordamos com isto. Agora, Raquel, é mesmo uma utopia? Não existe utopia na revolução? Não existe o sonho na revolução? Ou seja, estamos aqui, quando falamos na causa das revoluções, falamos só com frustrações sociopolíticas ou não há o sonho? Nós não sabemos. Há muita gente a estudar as revoluções do século XX e a tentar encontrar porque é que elas acontecem. Devo dizer que nunca ninguém acertou. As revoluções são sempre uma surpresa para toda a gente. Ou seja, não sabemos qual é o detonador, não é? A posteriori conseguimos olhar para trás e tentar compreender as causas, mas nunca ninguém antevê. A Tunísia, até há pouco tempo, era uma estância balnear de franceses e de repente começou um movimento que se transformou num anel de fogo à volta de toda a Europa. São uma surpresa. Mas o Marx não falava nas condições
objetivas. da revolução, Claro, mas as depois é condições, preciso enfim. as condições subjetivas é que a gente não sabe quais são. Nas objetivas, a miséria parece ser determinante, mas não chega a ser a miséria determinante. Sociedades muito desagregadas, como são as sociedades africanas subsaarianas, muito pouco escolarizadas, muito pouco urbanizadas, a miséria não é um detonador. Quer dizer, já tivemos os últimos alguns anos para poder concluir isso. Nas sociedades urbanizadas, sim, a miséria é um detonador, mas eu acho que há sempre uma dinâmica pessoal muito importante. Eu vejo isso ao nível micro, quando a gente vai estudar uma greve, que é, os trabalhadores às vezes toleram mais facilmente baixos salários do que alguém que lhes proíbe de ir à casa de banho. Portanto, há uma dimensão profundamente humana na forma como as pessoas reagem àquilo que lhes faz mal. E isso não pode deixar de ser pensado por nós. A ideia da humilhação, a ideia de que há ali um limite a partir do qual nós não podemos passar, eu acho que é importante. Sim. Mas porquê o que é que faz em determinados contextos, à partida semelhantes, ocorrerem revoluções e noutros não? É o grau de estupidez? Não sei, quer dizer, todas elas têm fatores... Por exemplo, há uma coisa que necessariamente está ligada às revoluções, as guerras. A maioria das revoluções, ou pelo menos um número significativo de revoluções, nasce de guerras. A guerra é um fator que precipita revoluções. Então, e a luta de poder? Temos que perguntar aqui à assistência o que é que acontece na luta pelo poder. Essa é a parte mais triste da história. Não sei. Aqui falava o José Eduardo Agualusa na questão da violência. Foi sempre uma forma de estupidez e quase que lançou aqui o desafio ao Ricardo a concordar. Ricardo, nunca te apeteceu bater em alguém? Todos os dias. Várias horas por dia. Exatamente. Isto porque a violência faz parte das revoluções, não é? Não. Não faz. Não. A violência normalmente é da contra-revolução. A Revolução Russa teve 7 mortes em São Petersburgo e 100 em Moscovo. A nossa Revolução teve 4 mortes e foram feitos pela PIDE. Exatamente. Não desmente, é historiadora. Não se meta com a Raquel. Qual era a pergunta? Desculpa. A pergunta era se lhe apetecia bater em alguém. Sim, vai. A questão da violência, ou seja, porque o Bernardo Soares dizia, foi uma pessoa realmente, a violência foi sempre uma forma de estupidez. Sim, claro. É possível que uma das razões pelas quais eu tenho esta profissão, sem querer fazer psicanálise, é por eu ter pouco jeito para, não só para a violência, mas para toda a espécie de confronto físico. Lá está, agora vamos entrar numa área mais psicanalítica, que será certamente do interesse de todos aqui. Eu passei boa parte da minha infância em casa da minha avó, que era uma viúva minhota, sisuda. As viúvas não são senhoras sérias e não se podem rir. Que eram alegres. Pelo menos as nascidas em 1920 em Viana do Castelo não se podem rir. Não se podem rir, é falta de... São desavergonhadas se rirem. E ela era séria desde os 39 anos, que foi quando ficou viúva. E, portanto, eu conhecia quando ela já tinha 60 e tal. E ela era uma senhora muito sisuda. Mas era a pessoa, ainda hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Não passa um dia que eu não me lembro dela e que eu não tenha a certeza absoluta de que é a ela que eu devo tudo o que eu sou, não só como... quer dizer, que a minha personalidade formou-se por causa dela. E por isso eu devo-lhe tudo o que sou de todos os pontos de vista. E devo-lhe tudo o que sou do ponto de vista da minha profissão, porque eu passei a infância a tentar fazer rir uma velhota que não achava graça a coisa nenhuma e é por isso que se leva algum avanço relativamente às outras pessoas nisto de arranjar estratégias para os outros se rirem, é porque desperdicei a infância a fazer isso, enquanto as outras pessoas estavam a fazer as coisas que as crianças fazem. E também do ponto de vista pessoal, a questão de... Ela não era uma pessoa muito física, quer dizer, ela não tinha uma compulsão para beijar o neto, nem para... E conhecendo o neto, vocês se calhar dão-lhe razão, mas
para se aproximar dele fisicamente, para o abraçar e tal. E, no entanto, eu tenho a certeza absoluta que a minha avó gostava de mim. Ela só não o manifestava dessa forma, mas tinha outras maneiras. Ela esperava por mim à janela quando eu vinha da escola, ou cozinhava para mim, ou, enfim, fazia as coisas que ela sabia fazer. O certo é que eu herdei isso, ou seja, quando a minha primeira filha nasceu, eu estava um pouco em pânico relativamente à questão de, na verdade, eu sou uma pessoa que não tem uma compulsão para tocar nos outros. O que é que isso produziu? Produziu que se eu sinto necessidade de comunicar a alguém que gosto dela, tenho de fazer isso com palavras, porque não sei como fazê-lo de outra maneira. E o riso, para mim, é ótimo, porque trata-se de provocar uma convulsão física noutra pessoa sem lhe tocar. E, portanto, é de facto uma área em que eu estou à vontade. Eu não preciso de tocar na outra pessoa para lhe produzir essa convulsão que é física. Eu leio às vezes o Marquês de Sade a dizer eu produzo este e aquele efeito nas senhoras. Sim, mas a mexer também eu. Portanto, basicamente, isto para responder à sua pergunta, o riso pode ser também uma forma de agressão sem recurso à violência. Pode ser uma forma de agressão. Isso é uma coisa curiosa, que é, o riso pode ser várias coisas. E é muito difícil dizer, sempre que alguém começa uma frase dizendo o riso ou o humor é isto, é evidente que está a dar uma definição incompleta. Sempre. E, portanto, quando o Zé Eduardo diz, e bem, que o riso é subversivo, isso é verdade. Mas também é um ato de resistência. Sim, mas também pode ser mentira. Também pode ser um ato de agressão. Por exemplo, o bullying, quando não é feito de violência física, é feito de escárnio. Ou seja, é uma forma de humor. O Slavoj Žižek, que é o meu filósofo favorito daqueles que falam como o Daffy Duck, é extraordinário um homem que fala assim e, no entanto, a gente continua a aderir às coisas que ele diz. É muito difícil, muito difícil. É preciso ser mesmo muito inteligente para, tendo este defeito na fala, as pessoas continuarem a levá-lo a sério. E ele diz uma coisa muito curiosa, que é, o riso partilha a estrutura do mal. Partilham a mesma estrutura, ou seja, o riso é uma forma de agressividade e até de crueldade. Claro que, como todas as outras, a definição dele também é incompleta, porque nós vemos aqui, isso que o Sr. Presidente acabou de dizer, também é verdade, também é uma forma de resistência. Há muitos relatos de judeus em campos de concentração, segundo os quais o seu último reduto de liberdade era o riso. A questão dos epitáfios de que eu já falei das últimas palavras revelam exatamente a mesma coisa, ou seja, de ser um último reduto de liberdade e de resistência. Aquilo que o José Eduardo disse, que é verdade, ou seja, que o riso é subversivo, por outro lado não é. No sentido em que o José Eduardo disse uma coisa que é acertadíssima, que é o poder, normalmente o poder ditatorial, tem muito medo do poder do humor. O que eu acho é que é um medo injustificado, porque o humor não tem assim tanto poder quanto isso. Repara, porque quando tu destróis a autoridade, o que é um ditador? É uma autoridade. Quando lhe destróis a autoridade através do riso, ele fica descalço, percebes? Então é muito mais fácil derrubá-lo a seguir. Mas há um debate em que um humorista chamado Peter Cook usou um argumento que eu acho que é indestrutível, que é, alguém estava a dizer isso justamente, estava a dizer os humoristas têm um poder enorme e para mim os humoristas mais interventivos e poderosos da história são aqueles que atuavam nos cabarés nos anos 30 em Berlim. E o Peter Cook, que é um humorista inglês, disse, pois é, eles deram cá uma ensina dela ao Hitler, não foi? E de facto, quando nós dizemos o humor é uma arma, é verdade, mas acaba por ser a arma dos fracos. Porquê? Porque eles não têm acesso às outras que matam mesmo. Essas é que são boas. Eles estiverem em casa e um ladrão me entrar, vamos supor que eu estou em casa e entra um ladrão e eu tenho à escolha uma Glock e um português, um francês e um alemão entram num bar. Eu lanço a mão à Glock, só para ir um pouco mais longe. Há um senhor americano, um homem que foi advogado, e foi um advogado importante, conhecido porque defendeu pessoas de Hollywood e tal, e ele interessava-se muito por humor e acabou por doar toda a sua biblioteca humorística à Biblioteca de São Francisco, que tem o nome dele, a biblioteca... Quem é que está a falar? Não, é uma senhora, certo. O que é que sucede? Ele escreveu um pequeno opúsculo uma vez, que se chamava The Joke Courts in Nazi Germany.
Porquê? Porque havia uma instituição na Alemanha nazi que eram tribunais para julgar piadas. E há, aliás, o que prova o que o Zé Eduardo disse, que é que o poder do humor porque o humor tem algum poder e que esse poder é receado pelo poder político. Por exemplo, há um padre, e todos os anos, no dia em que esse padre morreu, os sinos tocam a rebate na aldeia alemã dele. Um padre que morreu porque contou a seguinte anedota. Há um soldado alemão ferido mortalmente na guerra. E quando ele está a morrer, pede ao seu comandante que lhe vá buscar um retrato do Hitler e um retrato do Goebbels. E eles estão todos impressionados com o patriotismo daquele homem e dão-lhe os parabéns na hora da morte. E ele diz, é que eu quero morrer como Jesus Cristo, com um ladrão de cada lado. E o padre foi morto por causa dessa piada, e os sinos tocam a rebate todos os anos na aldeia dele, no dia, para assinalar o dia em que ele morreu. E há, quer dizer, esses tribunais para julgar piadas eram tribunais para julgar pessoas que, por delitos tão pequenos, até humoristicamente tão rudimentares, como, por exemplo, dar o nome de Adolfo ao seu cavalo. Essas pessoas eram julgadas nestes tribunais. Há um cartoon conhecido na altura da Alemanha nazi, em que um tipo está com o seu cavalo, que tem uma melena muito característica assim, e um bigodinho, e o homem que tem o cavalo está a dizer a um oficial, juro que o nome dele é Winnie. E a questão é essa, havia pessoas que eram julgadas por causa disso e por causa de piadas que punham em causa o regime nazi. A questão é, e ele conta, esse autor americano conta isso no livro, que é, o juiz que julgava essas pessoas, no fim dos julgamentos, encontrava-se num bar nas traseiras do tribunal, onde partilhava com os jornalistas as melhores anedotas que tinha acabado de julgar. E isso dá alguma ideia, relativiza o poder do humor, porque nenhum juiz que julga um violador, no fim do julgamento, vai violar alguém à frente de toda a gente no bar. E não julga um assassino e vai matar pessoas à frente de toda a gente. Ou seja, ele ia contar as melhores anedotas que lhe tinham contado. Um dos jornalistas que ouviu as anedotas contou a um amigo. E esse amigo contou a anedota num bar... Precisamente porque não é um crime. Ora, está, precisamente porque não é um crime. Porque não é assim tão grave, digamos. Não é por não ser tão grave, é porque não é um crime. Não é uma coisa que as pessoas entendam como... Exatamente, como crime. Claro, com certeza que é. Mas o que aconteceu foi isto. Foi o juiz conta a anedota ao amigo jornalista, o jornalista conta a anedota a um amigo, o amigo conta a anedota num bar e é preso por contar a anedota que, na verdade, foi o juiz que contou. E o que acontece é que o jornalista telefona ao juiz e diz, olha, se este senhor se põe a contar a genealogia desta piada, eles vão perceber que foste tu que a contaste em primeiro lugar. E o juiz vê-se obrigado a dar-lhe meia dúzia de horas de trabalho comunitário e mandá-lo embora e não dar-lhe a pena que costuma ser aplicada nessas alturas. A abertura de um livro divertidíssimo, que foi editado pela minha editora e que eu aconselho toda a gente que o compre, embora eu não ganhe nada com isso, que se chama O Soldado Schweik. O livro abre com a morte do arquiduque Francisco Fernando e com umas pessoas num bar a contarem umas piadas sobre a morte. E há lá um oficial da polícia política que prende o homem que está a dizer coisas desagradáveis sobre isso. E o homem vai preso e na prisão estão várias outras pessoas que estão presas por terem contado piadas sobre a morte do arquiduque. E está também um assassino. E esse assassino diz, atenção que eu estou só aqui por homicídio, eu não disse nenhuma piada sobre o arquiduque. E, portanto, há uma hierarquia de valores relativamente à transgressão que a comédia significa, que é invertida neste caso do soldado Schweik, mas, na verdade, lá está, eu tenho muita dificuldade em considerar que a comédia tenha um poder real, ou seja, eu olho para a história e não desvendo a piada que acabou com a escravatura, a rábula de vaudeville que atribuiu o voto às mulheres, o sketch que, enfim, tenho dificuldade em ver isso. Sei que a comédia é uma espécie, tem o seu poder, mas é o mesmo poder que a pulga tem na cauda de um elefante. Aborrece um bocadinho, mas se o elefante quiser vai lá com a tromba e acabou. Enfim, era isto. Muito bem. Eu já passo a palavra, obviamente, para o público para colocarem questões.
Mas tem aqui um desafio à Raquel, que há pouco falou que o povo é que faz as revoluções, mas tivemos revolucionários ao longo da história, que na verdade se destacaram, enfim, uns se calhar com mais destaque do que deviam ter tido, mas não é um pouco estúpido, já que falamos de estupidez, eu olho para o Che Guevara, eu já tive situações de alunos meus, inclusive, de andarem com a t-shirt. Não, com o meu cabelo não. O famoso retrato do Alberto Dias Corda, e não há perdeu-se o sentido da revolução, perdeu-se o sentido do símbolo, chega a ser enfim, uma questão de marketing que perde qualquer fundamento. Isto não é muito estúpido. Isto não é fazer do revolucionário um estúpido. Acho que não se perdeu o sentido da... Nós temos... As pessoas acreditam na natureza humana. Eu não. E acreditam que há uma natureza. E curiosamente, se forem ver os livros ao longo da história, acreditam que o povo português é um povo intrinsecamente bravo e de outras vezes é um povo intrinsecamente brando ou passivo. A verdade é que não é nada disso. O 25 de Abril foi feito por homens e mulheres muito corajosos e foi a participação popular de gente pobre, desdentada, analfabeta, já sabe isso, é massiva. Pessoas que dão saltos de civilização e de humanidade na sua vida enormes, mas essas mesmas pessoas, até o dia 24 de Abril, tinham estado caladas. E, portanto, não vale a pena nós também idealizarmos as pessoas, porque as pessoas, claro, depois quando começa uma revolução, há sempre uns oportunistas que sempre foram revolucionários, mas isso é uma minoria. A maioria das pessoas entrou no 25 de Abril com a mesma coragem com que tinha medo antes. Porque as pessoas mudam com a história. São raros os momentos em que isso acontece. O MFA era um movimento de capitães que esteve a fazer a guerra. E eu já entrevistei vários desses militares, por quem tenho, aliás, alguns deles são meus amigos pessoais, por quem tenho imenso respeito. E alguns deles cometeram atrocidades. E foram eles que pegaram em armas e depuseram o regime. E um deles, quando eu lhe dizia, mas quando é que tu começaste a ter ideias de esquerda? Eles, não, eu não tive ideias de esquerda nenhuma até o 25 de Abril. Portanto, essa imagem de que nós não somos, o alemão tem isso, diferencia o ser do estar. Eu acho que nós muitas vezes estamos, mas não somos. Vou-vos contar uma história de 2 segundos, quando cai o regime na Alemanha do Oeste. O primeiro sítio para onde vão as populações é para a sede da polícia política, aliás, é típica em todas as revoluções. As pessoas, as ditaduras precipitam revoluções mais depressa. As pessoas não gostam de viver em ditadura, ainda bem, é um ótimo sintoma. Vão a correr para a sede da polícia política na Alemanha do Oeste, em Leipzig, que é hoje o museu onde eu estive, que tem aqueles pormenores horrorosos de guardavam o cheiro das pessoas e coisas. Portanto, há imensas caixas com o cheiro das pessoas. Há uma industrialização de abrir cartas. Abriam-se 2.000 cartas por dia, com umas máquinas de vapor e de passar a ferro. É absolutamente assustador. É uma linha de montagem de ver a vida íntima das pessoas. Isso agora é o Facebook. Depende do que lá ponto. E as pessoas correm para lá a gritar: Wir sind das Volk. Nós somos o povo, contra a burocracia na Alemanha do Oeste. E passado uma semana, com o volte-face, já gritavam: nós somos um povo. Portanto, a ideia de que não estava ali em causa uma revolução contra a burocracia, mas uma espécie de reconciliação nacional, onde as diferenças sociais eram apagadas, isto já depois de toda a propaganda a tentar a unificação alemã. E eu contei isto a um taxista de Berlim, perguntei-lhe se era verdade. Enfim, eu sabia que era verdade, estava a fazer conversa com ele, e ele disse-me: sim, sabe o que é que nós dizemos agora? Nós somos um povo estúpido. Deixe com esta muito bem, que eu muito trouxe obrigado. comigo. Muito bem, já não podem ver daí, mas já tenho aqui uma mensagem aqui à minha frente no ecrã, a dizer que estamos realmente no limite em termos de tempo e, portanto, passaria, obviamente, aqui a palavra a quem quer colocar questões. Tenho ali... Eu não sei se há aqui um microfone para todos podermos ouvir a questão. Ligeiramente. Deve ser do teatro. Eu queria pôr uma questão muito direta ao Ricardo Araújo Pereira.
fiquei um bocado baralhado, tinha um preconceito, tinha uma ideia... Eu vim para aqui com uma ideia um bocado pré-concebida sobre o Ricardo Araújo Pereira, e para além do pragmatismo que ele revelou aqui, eu queria pôr-lhe uma questão. Em si, é ou não forte a parte subversiva enquanto humorista? Ou seja, assume ou não que na atual situação, na atual conjuntura social e política, é um subversivo por convicção? Ou não? Ou é por acaso, tanto diz isso como conta umas anedotas? Fiquei com essa dúvida. Certo, eu agradeço a sua pergunta. Agradeço sinceramente, agradeço. A questão é esta. Eu estou sempre entalado entre duas perspectivas. A perspectiva das pessoas que sabem que eu sou de esquerda e acham que eu, enquanto humorista, faço demais e me acusam de ter viciado o jogo, por exemplo, no referendo do aborto, que a minha intenção era fazer com que as pessoas votassem na perspectiva que eu tinha. E há a perspectiva das pessoas de esquerda que me acusam de fazer de menos relativamente àquilo que elas achavam que eu devia fazer. A minha posição, que no meio disto é a correta... Sem sombra de dúvida. Exato. É a seguinte. Eu entendo o meu trabalho como... o trabalho do humorista é fazer rir as pessoas. E eu acho que fazer rir os outros é uma atividade muito nobre. Por várias coisas que já disse aqui e por outras ainda que não vou estar a aborrecer-vos com elas. E, portanto, o que acontece é o seguinte. Quando, por exemplo, na questão do aborto, eu só não respondo à sua pergunta de forma taxativa a dizer não, o meu objetivo é ser um subversivo, ou seja, é usar o poder infalível das piadas para transformar isto. É só porque eu tenho do poder das piadas uma opinião que é... Exato. Repare, exato. O que eu lhe queria dizer é o seguinte, por exemplo, vamos falar nesse caso que foi bastante proeminente, que foi, nós fizemos um sketch sobre a posição do professor Marcelo no aborto, na questão do aborto. Pode-se fazer, mas é proibido. Bom, houve analistas, não são analistas respeitados, mas também o Miguel Sousa Tavares, que quando o resultado do referendo ao aborto deu a vitória do sim, disseram que aquele sketch foi importante. Eu não tenho ideia de se isso é verdade ou não e como é evidente, a minha intenção... Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, a minha intenção não era essa, ou seja, eu quero dizer o seguinte, eu nunca escondo, eu não digo, eu não tenho ideologia. Não, toda a gente sabe com o que é que conta vindo daqui. Eu digo às pessoas, eu sou de esquerda, eu sou do Benfica, eu gosto de bacalhau com batatas, não tenho razão para omitir isso. Agora, a questão é, eu acho que usar a comédia para derrubar um regime ou para intervir politicamente é como usar a doçaria conventual para ir à Lua. Creio que uma coisa não está relacionada com a outra, é pelo seguinte... Quando eu fiz o sketch sobre o professor Marcelo, eu fiz-lo porque achei que aquilo tinha graça. Não o teria feito se achasse outra coisa. E o sketch dura 1 minuto e 55 segundos, eu fui ver. Eu ter a pretensão de, espera aí, eu sou a favor eu voto sim. Eu já sei como é que vou fazer isto. Tem havido debates, 2 prós e contras de 3 horas cada um, a campanha eleitoral, mas eu vou resolver isto com 1 minuto e 50 segundos em que eu faço assim. Como é evidente, isso nunca me passou pela cabeça. E mais, mesmo que tivesse passado, eu não saberia qual era o resultado daquilo. Toda a gente conta uma história, os analistas políticos em França contam a seguinte história. Quando foram as eleições francesas presidenciais que ganhou o Chirac estava em último nas sondagens. E como estava em último nas sondagens, todos os amigos o abandonaram. E naqueles bonecos tipo contra-informação, lá em França chama-se guignol,
a personagem do Chirac era uma personagem patética, cheia de punhais cravados nas costas. E quando aparecia, eles perguntavam, então Chirac, está tudo bem? Ele dizia, tenho só uma comichãozinha nas costas. Não sei o que é isto. E no final, quando ele ganhou as eleições, os analistas franceses foram unânimes a declarar que a maneira como ele foi representado no Esguinhol foi essencial para ele dar a volta. Mas eu tenho as maiores dúvidas de que os guionistas daquele programa tenham dito, lá, sabes como é que a gente faz o Chirac ganhar isto? Arranjei um boneco de esferovite, faz favor. Duvido muito que isso seja assim. Ou seja, eu nem sequer, mesmo que eu quisesse fazer isso, eu não saberia controlar a questão. Outro ponto é dizer, eu não sou ingênuo a ponto de achar que aquilo que eu faço não tem influência nenhuma. Não, eu não sei, eu não sou ingênuo a esse ponto, eu sei que tem alguma. Eu não sei qual é, nem até que ponto vai. E por isso, o exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Um dia de sol magnífico pode influenciar o resultado de umas eleições, porque as pessoas podem ir para a praia em vez de irem votar. O sol não está a fazer política. Isto é um exemplo de que eu gosto, especialmente porque me permite comparar-me com o astro-rei. Claro, tanto... Nem eu, nem o sol estamos a ter o objetivo de influir politicamente, até porque não sabemos qual é a repercussão que isso vai ter. O sol está ocupado em brilhar, acho eu, e eu estou ocupado em tentar fazer rir as pessoas. Eu tenho as minhas convicções, e é evidente que se eu mandasse o Passos Coelho não ganhava nada. Mas, por outro lado, eu pergunto, mas quem sou eu? Por exemplo, a generalidade dos meus concidadãos acharam este Passos Coelho realmente é o maior. E eu estou em casa e digo, não. E mais, vou deitá-lo abaixo com esta piada. É isso, basicamente isso. Eu percebi perfeitamente a defesa que fez do seu ponto de vista, mas devo dizer-lhe o seguinte. Eu, como milhares de outras pessoas, com certeza, a partir desse sketch que referiu, deixei de dar qualquer importância às opiniões de Marcelo Rebelo de Sousa. De tal forma ridicularizado, portanto, isso é um efeito colateral daquilo que faz. Exato. Desse ponto de vista, é de facto subversivo. Certo, pois é possível. Repare, nem eu continuo a dar importância às opiniões do professor Marcelo. Até para fazer outro sketch. Exato. Certo. Muito bem. Passava a palavra a outra questão. Querem colocar? Aqui à frente, por favor. Enquanto... Ok. Obrigada. Está ligado? Tá. Eu quero fazer uma pergunta diretamente ao Agualusa. Vou tentar controlar o neurosismo e tentar ser inteligente na pergunta. Mas o que eu queria saber era, tendo em conta que é angolano e que houve uma revolução contra o colonialismo português e houve a que seguir depois uma guerra civil no seu país, entre duas facções, e depois que acabou a guerra civil, se acha que no estado em que está a vida em Angola, se há a possibilidade de haver alguma revolução em termos de mentalidade e de democracia. Okay. Na física, uma revolução é definida como uma rotação de 360 graus em torno de um eixo imóvel. Ou seja, quando termina, a situação está no ponto anterior. Não? Em Angola aconteceu, em parte, essa revolução realmente completou-se, no sentido em que partimos de uma situação de grande injustiça social, que era a situação colonial, que é sobretudo isso, é em primeiro lugar isso, é uma situação de grande injustiça social, e depois da revolução achámos-nos numa situação de grande injustiça social. O que significa que, como dizíamos há bocado, que as condições objetivas para a revolução estão reunidas. Eu há pouco estava a ouvir com atenção, estava a pensar que quando se discutiu o que é que falta, faltam realmente as condições subjetivas, como Marx falava, quer dizer, que nunca sabemos, por isso são subjetivas. Não sabemos exatamente o que é que pode dar origem a uma revolução, mas as condições todas objetivas estão lá. Há um grande descontentamento social, há uma situação de profundíssima injustiça social e há um grande descontentamento social decorrente dessa situação. E há uma coisa que eu não concordo consigo, é que quando você disse que o problema em África é que nós não somos meios urbanos. Pois não é verdade. A África hoje é um continente
extremamente urbanizado, e no caso de Angola, a maioria desses problemas ocorrem precisamente na capital, que tem 6 milhões de pessoas, e as grandes injustiças, as mais óbvias, as mais evidentes, estão em Luanda, não estão fora de Luanda. Se você sair de Luanda, inclusive pode ter uma vida muito agradável e sem nunca ter a percepção dessas injustiças sociais. Essas injustiças sociais estão em Luanda, e, portanto, está tudo reunido, está tudo lá. Falta uma faísca, falta uma coisa para explodir. Eu acredito, sobretudo, na juventude. A juventude angolana tem-se manifestado ao longo dos últimos 2 anos, não é? Tem convocado manifestações. É muito difícil, porque o poder angolano tem uma estratégia é um poder com muito dinheiro e tem uma estratégia de comprar lideranças, não é? E, portanto, eu sempre, quando ouço falar pessoas que falam contra a corrupção, penso sempre nisso: quantas são as pessoas que recusariam $1 milhão? Eu conheço. Não é? O Ricardo, não sei, admito que sim. Mas vou contar uma história. Eu tive agora, há poucas semanas, o Rafael Marques, que é uma dessas pessoas que tem recusado tudo. Aliás, o Rafael contava-me com alguma graça que nas últimas semanas, tem sido perseguido por enviados do regime que tentam aliciá-lo, não é? Então, e que é muito difícil para eles compreender, porque é uma outra lógica. Eles dizem: mas então o que é que você quer? Ele disse: olha, eu não quero nada, na verdade um dia eu espero poder regressar a Malange, que é a terra da minha mãe, e viver em paz o resto dos meus dias. Aí ele disse: boa ideia, você podia ser governador de Malange. Você fazia o que queria, não é? Malange. É uma outra lógica. As pessoas não entendem, é uma outra lógica. E o Rafael trouxe a Lisboa, para uma conferência de imprensa, uma senhora cujos filhos foram assassinados no garimpo, no leste de Angola, por um grupo de generais que tem interesses nos diamantes. E esta senhora, camponesa, falando muito mal português, ela contou que já no aeroporto houve um sujeito que se aproximou dela com um envelope com, não me lembro agora exatamente, acho que eram $10 mil. $10 mil para esta senhora é uma fortuna. É uma senhora que não tem nada. E ela recusou aqueles $10 mil. Então, são estas pessoas que me dão esperança em Angola. Entende? Porque é isto que é não ser corrupto. Não ser corrupto não é simplesmente dizer não sou corrupto. Você sabe que não é corrupta quando alguém lhe dá um envelope com estes $10 mil, que podem ser $1 milhão ou $2 milhões, depende daquilo que você tiver, e você nega, recusa o envelope. E eu acredito que essas pessoas são as pessoas que representam o futuro de Angola. Obrigado. Bem, passaríamos mais uma questão. Aqui, faz favor. Pode ir com o microfone. Ok, ótimo. Muito bem. Ok, a questão vai para a Raquel Varela e também para o Cafofo. Toda a gente falou aqui muito... Eu sou moderador. Mas vais ter que responder. É assim, na a mesa pode abrir essa exceção. Muito se falou de piadas e de isso, mas o tema de hoje era mesmo todos os revolucionários são estúpidos, correto? E perante essa perspectiva, eu gostava de fazer uma pergunta à Raquel Varela. No mundo que nós temos hoje em dia, é mais do que óbvio que o valor do trabalho cada vez é diminuto em relação à competitividade das máquinas, por exemplo. Cada vez é mais difícil os trabalhadores terem salários e condignos, quanto mais conseguirem gerir uma fábrica cooperativamente, autonomamente, independentemente da autoridade do Estado. Da minha perspectiva revolucionária, tendo em conta o mundo como ele existe, uma certeza eu tenho: os donos do mundo é o capital financeiro. Quem manda no mundo é o capital financeiro. Tudo o resto são meros peões. Ou seja, todos aqueles que dizem reestruturar dívidas, todos aqueles que dizem diminuir juros, todos esses enquadram-se no plano reformista. Ou seja, aceitam o sistema de escravidão ao capital financeiro, tentando pedinchar algum tipo de reformas,
tomando o poder e depois gerindo a democracia para calar as bocas do eleitorado. Perante esta perspectiva, eu gostava de fazer aqui lançar um desafio entre a Raquel e o Cafufo, e quem sabe o Ricardo Araújo. Já perdeste É que no país que nós temos o Passos Coelho. E uma coisa a gente sabe, é aquela capataz do capital financeiro. Aqui na Madeira nós temos o Jardim. Eu não sei quem é aquele capataz, sem ser dele mesmo. E quem é estúpido aqui mesmo? É quem anseia pela mudança e está disposto a sacrificar com toda a sua força para fazê-la? Ou são aqueles que, pelo sentimento de impotência que os invade, limitam-se a dizer: ser revolucionário é estúpido, é melhor comer as migalhas, tentar pequenas alterações do sistema e manter as coisas como elas estão. Quem é que é o estúpido aqui? A questão, por isso acho que a Raquel, como revolucionária, poderá elucidar um bocadinho as coisas. E era essa a questão: quem é que é o estúpido entre a revolução e o reformismo? Muito obrigado. Raquel. Já ganhei um título de revolucionária neste debate. Antes disso, eu queria dizer uma coisa que é a tática do Ricardo. Queria dizer que, lembrei-me agora na discussão dele com o senhor, que eu acho que toda a arte revolucionária, estou a colocar o humor, ou nós estamos num festival literário, é aquela que não se submete a nenhum regime, nem ao revolucionário. E acho que essa... e justamente porque já lembrou o Mayakovsky e as verdadeiras pérolas inacreditáveis que se fizeram de pintura, de poesia, de prosa durante os regimes ditatoriais são realmente uma vergonha. Não podia deixar... Eu uma vez tive uma prenda de melhor aluna numa cadeira e um professor ofereceu-me, eu fiquei muito orgulhosa, na universidade, ofereceu-me um pacote de maço de cigarros que tinha um desenho muito bonito, estético, portanto um desenho artístico, sobre a construção do canal do Mar Branco. E passados uns anos descobri que aquilo foi o canal que mais utilizou trabalho forçado em massa. E portanto, temos que ter cuidado com esta arte ao serviço, seja do que for, não é? A arte deve ser livre. Enfim, já me alonguei demasiado para responder à sua pergunta, que já não me... Eu sei qual era, porque é a pergunta de todas, não é? É o que é que andamos aqui a fazer e para onde é que vamos. E quem é que é estúpido, afinal. Digamos que eu me situo naquele grupo de pessoas que acha que as revoluções são inevitáveis e que o modo de produção capitalista nos últimos 150 a 200 anos, mas sobretudo desde 1914, tem sucessivamente recorrido a guerras para se manter intacto. Não cai por si, o que faz é aquilo que se chama militarismo, portanto, uma economia de guerra permanente. Hoje, metade da produção nos Estados Unidos, da IBM, da Boeing, da General Electric, é material de guerra. É isso que arrasta a economia norte-americana e faz a florescente economia norte-americana, porque não são só as bombas, é os sofás para os aviões, é a eletrónica, é os computadores, é nisto que nós estamos. E, portanto, também acho que estamos em cima de uma crise como em 1929. E, portanto, se isto tudo tiver razão de ser, eu também acho que a Alemanha não vai abdicar de uma parte dos seus lucros para manter sustentáveis as chamadas dívidas públicas do Sul. Em última análise, a Europa caminhará para uma guerra. É isso que eu acho. É isto que eu acho, mas eu sou historiadora e, portanto, eu não estou a prever o futuro. Pode não acontecer nada disto. Se acontecer isto, não ser revolucionário é muito estúpido, porque nós não estamos... nós estamos em cima de uma tragédia que está aparentemente... eu às vezes, devo dizer que tenho esta sensação todos os dias, ou as poucas vezes que abro um telejornal, tenho a sensação que me estão a cair panfletos de aviões, a dizer está tudo bem, porque não há qualquer semelhança
entre a televisão e a realidade hoje em dia, devo dizer. Qualquer semelhança. Bem, Ricardo. Algum comentário? Além daquele de subscrever os comentários da Raquel, o que é que eu hei de dizer sobre isso, amigo? Eu ouço a Raquel falar. A Raquel é uma historiadora, conhece a história e percebe que estamos a chocar os ovos da serpente, ou seja, que estamos à beira de outro conflito grave. Eu sou um rústico, não é? E das duas uma, ou alguém assassina um arquiduque, ou eu não percebo que vem uma guerra mundial a caminho. Eu preciso que isso me seja esfregado na cara. E, portanto, não consigo... Às vezes as coisas pequeninas, eu percebo tudo o que disse, percebo que o Passos Coelho é um capataz de lá de fora, eu consigo identificar. Sim, eu digo isso e cansa muito, porque não... É sempre a mesma coisa, não consigo dizer mais. Perguntou, o Alberto João, o que é que eu lhe ia dizer sobre isso? Eu venho à Madeira muitas vezes e adoro vir e tal. A única coisa que eu posso deixar é um conselho muito... Nós no continente, quando alguém se agarra ao poder durante décadas, a gente pede-lhe para ele se sentar numa cadeira partida. Experimentem isso. Pode ser que... Eu não tenho mais para lhe aconselhar. O meu conselho é mobiliário deficiente. Eu avisei que não tinha grandes soluções para isto, não é? Muito bem. É o carucho, não é? Pode ser que o Exato, carucho pegue, não é? exato. Bom, muito bem. Eu tenho a dizer que quem é o estúpido nisto, afinal, não é? Para mim, um revolucionário é quem pensa por si. Quem é livre. Quem é livre é verdadeiramente revolucionário. Eu acho que este é um ponto de partida e ninguém que é assim pode ser estúpido, apesar de quem pensa por si e diz o que pensa é considerado pelos outros estúpidos. Infelizmente, é assim que acontece. Muito bem. Só mais uma pergunta. Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão. Muito bem, uma questão, porque é a última questão, porque tenho-vos a dizer que a partir das 5 da tarde vamos ter o lançamento do livro, às 17, da Naomi Wolf, que esteve cá o ano passado. É novamente sobre a vagina, mas agora é não uma nova vagina, mas é uma nova biografia, exatamente. Portanto, estão todos convidados para as 17 horas para o lançamento do livro. A vagina fez mais coisas, desde o último livro, a vagina fez mais coisas. Esta é a biografia mais atualizada. Exatamente. E é um ato revolucionário, que vai ser apresentada pelo padre Anselmo. Ora, aí está. Olha. Muito bem, fantástico, muito bem. Portanto, estão todos convidados. Vamos então à última questão. Raquel disse-nos que a revolução em África e, no fundo, a guerra colonial e, portanto, a nossa própria revolução começou na poesia. Eu acho que o nosso poeta falou pouco. E também não falamos pouco da prosa. O Ricardo disse-nos que em ditadura, afinal, o humor tinha praticamente nenhum poder e que em democracia tinha uma pequenina influência. Mas eu vivo há cerca de um ano aqui na Madeira e acompanhei aquela que foi uma mini-revolução, de que esse senhor que está aí no meio foi o rosto principal. A minha pergunta é se têm, ao escrever, nas vossas diferentes áreas, tanto na prosa, no texto mais científico, mais história, no humor e na poesia, a noção desse poder que a escrita tem e se ainda acham que tem esse poder. A pergunta é para o Ricardo. Não, É para para todos. toda a gente. Para todos. É para toda Muito a bem. gente. Ora bem, então estamos assim. Começamos ali, Ricardo. É uma... acho que depende das escritas e depende da forma como se apresenta. Acho que sim, sem dúvida alguma. Tenho imensa pena, no início do século em Portugal havia mais de 100 jornais operários. E agora, às vezes vejo os líderes dos sindicatos queixarem-se que não têm tempo de antena. Se calhar deviam ter também aí umas dezenas, centenas de jornais, que não fossem panfletários, que fossem bons jornais, boas televisões, não é? É um veículo fundamental, a escrita, mas eu penso que hoje nós somos confrontados com uma questão, enfim, não queria terminar com uma questão tão séria,
mas acho que é um problema sério. Eu acho que hoje a liberdade de imprensa é muito a liberdade de televisão. Acho que é aí que... E isso é um problema sério. Isso é um problema verdadeiramente sério, que é o espaço de debate. O número de pessoas que se alcança com a imagem é infinitamente superior ao número de pessoas que se alcança com a escrita, e isso, claro, cria uma situação muito pouco democrática, talvez das situações menos democráticas em Portugal, é justamente o espaço televisivo que se dá às ideias críticas, quer dizer, normalmente vai alguém às 11h30 da noite falar 5 minutos e dizer que a segurança social é sustentável ou que o Passos Coelho não é uma pessoa agradável, mas depois houve 12 horas do contrário todos os dias, e isso de facto cria uma situação de... E não por acaso, eu uma vez estive na Sérvia, tive a sorte de estar na Sérvia em 1996, quando foram as grandes manifestações contra Milosevic. A sorte porque eu não apoio ditadura nenhuma, seja ela com que bandeira for e em que cor for. E, portanto, foi um momento muito intenso, porque foram durante um mês, manifestações para cima e para baixo, e eu, de facto, até fui madrinha de casamento de pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, aqueles ambientes pré-revolucionários, muito divertidos, que a gente come em casa de todas as pessoas, as portas estão abertas e estava um frio imenso. Creio que era às 7 da noite, todos os dias, a população de Belgrado ia para as janelas e batia com as colheres de pau nas panelas, que era a hora a que começava o telejornal. De facto, era uma coisa que eu sugeria que nós fizéssemos às 8 da noite. Bem, Jorge Sousa Braga. Em relação à pergunta que fez, eu acho que a literatura e o humor e a poesia funcionam sempre melhor como contrapoder. Para responder de forma muito sucinta, eu acho que os livros... Temos a Vagina Nova. Exatamente, que vai ser a Vagina da Naomi, que vai ser apresentada pelo padre Anselmo. Está ali. Então, os livros, sejam de ensaio, sejam de ficção, são sempre territórios de pensamento e de reflexão. E se eu acredito no poder revolucionário do pensamento, naturalmente acredito no poder revolucionário da literatura também. Muito bem, muito obrigado. Ricardo, entretanto passou-me a pergunta, desculpe. Tem a noção do seu poder. Exato. Há um contrato tácito entre mim e quem me lê, que é quem me quer ler espera que eu o faça rir. Eu acho que isso é justíssimo. Assim como quando eu chamo um canalizador, eu quero que ele me arranje as torneiras. Não quero que ele faça proselitismo, não quero que ele me dê lições de moral, não quero que ele... nada. Quero que ele me arranje a torneira. Eu entendo a minha profissão como fazer rir os outros. A partir daí, eu faço o que me apetece. Ou seja, eu falo sobre o que me interessa, falo tendo em conta o meu ponto de vista, porque eu não tenho outro, eu só trabalho com esse. E eu não, muitas vezes diz, o humorista deve ser imparcial. Eu acho que isso é uma estupidez. Eu não conheço, no estrangeiro, eu não conheço nenhum humorista imparcial. Eu leio o Woody Allen e eu quero saber o que é que o Woody Allen acha das coisas. Não quero que ele me diga, eu sou ateu, e na página seguinte diga, Nosso Senhor Jesus Cristo, realmente... Não, ele tem a sua perspectiva sobre as coisas. Portanto, basicamente, o que eu lhe quero dizer é isso, o meu trabalho é fazer rir as pessoas, da maneira que eu quiser. É só isso. Muito bem, muito obrigado. Mais agradeço-vos a todos o facto de terem estado cá, a vós por não darem o tempo como estúpido, e com certeza foi muito interessante esta conversa que tivemos. Eu pelo menos gostei imenso. Viva o Benfica, vamos ser campeões este ano.